projetos eólicos. É um assunto mais focado, mas acho que o objetivo desse tema é que o setor eólico no Brasil agora é uma grande realidade, é novo no Brasil, e eu acho que a gente tem que abordá-lo de forma mais profissional. Eu dividi rapidamente aqui a apresentação, comparando a história e a tecnologia dos guindastes, a história e a tecnologia do setor eólico, fazendo uma comparação entre os dois setores, guindastes aplicados no setor eólico, transporte aplicado no setor eólico, e, principalmente, eu acho que o foco dessa apresentação, ela vai falar sobre os riscos e o que tem que ser feito para tornar esse um setor seguro. A evolução da tecnologia dos guindastes, isso é um desafio que vem de muito tempo, não é novo. Desde que o mundo existe, a necessidade de se movimentar cargas, ela é presente. E a necessidade de se ter algo para que se viabilize isso sempre foi existente. E elas continuam até hoje. Grandes obras de arte, grandes projetos, eles só são viáveis se eles forem movimentados, e movimentados com segurança, com qualidade, com tecnologia. Indo um pouco na história aí dos equipamentos de içamento, né, a gente vê que é um setor bem antigo. Isso vai aí antes de Cristo, né? Aí nós estamos falando entre 300 a 400 anos, aí Aristóteles já fazia uma pequena máquina, e aí já com muita tecnologia embarcada, para se viabilizar esses projetos. Outros guindastes medievais, ou seja, demonstrando que guindaste não é um assunto novo, realmente é uma indústria bastante antiga. E hoje em dia, você vê o quanto ela evoluiu. Realmente, os fabricantes têm feito um excelente trabalho de desenvolvimento constantemente, tentando atingir as necessidades. Aí, dois exemplos de um guindaste relativamente novo, de tecnologia, um guindaste para 1.200 toneladas, que está disponível no mercado, especificamente desenvolvido para esse mercado eólico. Outras tecnologias mais específicas, e aí não para o setor eólico, a gente tem os PTCs, que são guindastes, que teve a ideia de viabilizar, a proposta de viabilizar grandes içamentos, e nós falamos de custo agora, a Terex abordou a importância de custo nos produtos, tentando reduzir o custo. Então, um grande diferencial dessa inovação na época foi transportar guindastes que têm capacidade acima de 3.000 toneladas dentro de contêineres. Mais algum exemplo deles, eles não estão ligados, de novo, ao setor eólico, são máquinas mais alocadas no setor de petroquímica, de siderurgia, de mineração. Um outro exemplo de guindaste, de grande porte. E aí, nosso amigo que acabou de falar vai ficar feliz aqui pelo advertising fazendo para ele. Aqui vem uma tecnologia feita pela Terex, um guindaste, de novo, inovador. Eles uniram duas máquinas em uma, chamado de Twin, e aí nós já estamos falando de máquinas acima de 3.000 toneladas. Recentemente, um outro fabricante desenvolveu uma outra tecnologia, e aí já foi uma outra maneira de abordar e de conseguir esse incremento na capacidade, que foi desenvolvendo uma lança P. Já não são mais dois guindastes unidos, é um guindaste com uma lança dupla. Tentou também, de novo, ter um acessório de não tão alto custo, ele é um implemento onde utiliza as próprias lanças dos guindastes, duplica elas, bota um adaptador, e ele chega a ter um incremento de 50% na capacidade da máquina. Falando agora do setor eólico, diferentemente do setor de guindaste, é um mercado muito novo, né? O mercado eólico, enquanto o outro está aí 300, 400 anos antes de Cristo, o mercado eólico, a gente pode falar que de forma efetiva e robusta, ele deve ter 50, 60 anos. E no Brasil não chega a 10. É um mercado muito novo no nosso setor. Já é feito projetos em diversos locais, em montanhas. No Brasil, o registro que se tem, que foi o primeiro projeto em cima de dunas, e é uma realidade já hoje. Vários projetos são desenvolvidos aqui no litoral, na costa brasileira, em cima de dunas. E aí uma tendência, na Europa e em outros países, já é uma realidade, que é o mercado offshore. Há dados da Beólica que fala que existe um Itaipu de potencial no Brasil para ser desenvolvido só no mercado offshore.
Particularmente, eu acho que isso ainda vai demorar alguns anos, porque o Brasil, diferentemente de outros países, ainda tem muita área onshore a ser explorada. Temos uma vasta área para ser explorada, com uma das melhores condições de vento no mundo, mas, sem dúvida, o que já é realidade na Europa e em outros países, num futuro, o offshore será uma realidade no Brasil também, o que demanda novas tecnologias, novos profissionais, um outro vasto mercado. Essa tela, particularmente, eu acho que ela reflete bem, ela resume bem o que é o setor eólico, né, e a evolução dele. A gente vê aí nessas primeiras 3 linhas, 70% a 80% do mercado está concentrada nesse perfil eólico, né, nesse perfil de turbina. São turbinas que vão de 1,5 a 2,5 megawatts. Para o nosso setor aqui de movimentação de carga, o que é interessante comentar é que, nessa categoria, nós estamos falando aqui de geradores que vão pesar de 60 a 90 toneladas, que tem que ser transportados, tem que ser feita toda a logística dele. E se você olha na outra coluna, você vê aí o tamanho dos rotores, né, dos diâmetros. Quer dizer, são pás a ser transportadas aí que vão de 70 a 117 metros de rotor. Então, vocês vão ter pás aí de 35 a 60 metros. É um desafio muito grande. E aí, nessa segunda categoria, são as máquinas mais novas de desenvolvimento, as maiores, já não é produzida em vastas escalas, elas estão muito direcionadas já para o setor offshore, mas também no onshore, e aí vão de 3 megas a 8 megas, aí o desafio ele já muda de tamanho, nós estamos falando de cargas que vão acima de 300 toneladas, então, realmente, é uma operação logística muito complexa, que tem que ser estudada, projetada e bem planejada na execução. E essa última linha, nós estamos falando de máquinas conceito, são máquinas para 15 megawatts. Então, a gente vê a velocidade que esse setor desenvolve. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, a gente falava de máquina de 0,5. Aqui no Brasil, as primeiras máquinas eram de meio megawatt, 500 quilowatts. Hoje, 3 megawatts já estão chegando no Brasil, é uma realidade, e na Europa já se monta 6, 7 com uma certa frequência. Então, eu acho que esse é o tamanho do desafio para as empresas de guindaste e transporte especializado vão estar enfrentando em breve aqui no Brasil. Rapidamente, 2 gráficos que fazem essa comparação. Você vê aqui o tamanho das turbinas, de novo, né? A gente vai aí de 1,5 até 15, só comparando rapidamente com o diâmetro do rotor. No outro também fala de altura do hub, 120 metros de altura, fazendo uma referência também com o diâmetro do rotor, rotores que já vão a 120 metros. As primeiras pás no Brasil aqui tinham 12 metros, 15 metros, hoje já se transporta regularmente, pás de 40 metros, 50 metros estão chegando, e isso vai sim evoluir. E lá na frente a gente falar sobre o que é esse desafio de logística para fazer essa movimentação num país como o Brasil. Principais componentes, aqui a gente vê os modelos de torre, né? Temos aqui as torres mais comuns, são essas torres metálicas. Acho que talvez 70% dos projetos no Brasil são feitos através delas. As torres de concreto e as torres treliçadas. A grande tendência agora, a gente vê, devido à exigência do Brasil para se obter financiamentos para os projetos, de ter um percentual de 60% de componente nacional, a grande tendência é ter uma migração das torres metálicas para as torres de concreto. Você tem menos dependência de poucos fabricantes, ainda é muito escasso o número de fabricantes brasileiros de torres, e a gente que está no setor viu que a grande parte dos atrasos dos projetos logísticos no Brasil se deu à entrega de torres no Brasil, sem falar aí de licenças, de meio ambiente, mas quando se fala de logística, torre é um componente que gerou muito atraso e muito problema nos projetos. Então, por isso, os fabricantes viram essa problemática e, com os leilões que se tiveram no Brasil, a solução foi partir para outra solução, e a solução hoje são as torres de concreto. São as torres de concreto. Hoje, o grande diferencial da torre de concreto, ela vai demandar, por ser feita, na maioria das vezes, dentro da obra, são formas pré-moldadas e são produzidas na obra, ela reduz aí um mercado de transporte, mas ela aumenta o mercado de guindaste e de içamento.
Só para fazer uma observação, nesses dois projetos aqui, que são feitos no Rio Grande do Norte, uma torre de concreto dividida aqui em 3 e o outro projeto em 4 seções, são torres de 85 metros, enquanto esse projeto são torres de 107 metros, são 24 seções. Então, é muito mais movimentação, é mais demanda por guindaste, é mais exposição ao risco, precisa de um melhor planejamento logístico também para isso. E torre metálica já é uma realidade, tem um projeto no Brasil já a ser montado no próximo ano, e o primeiro projeto, a torre, já vai chegar a 140 metros de altura. Falando dos demais componentes, a gente tem as pás eólicas, o hub e as nacelles. E aí cada fabricante tem o seu design, o seu projeto, o seu padrão, mas não tem muita diferença entre os fabricantes, mas são esses os desafios a serem transportados. E aí, falando só da questão do içamento, né, de pá, a grande tendência, e isso foi discutido recentemente até num outro evento da KGL lá em Hamburgo, levando em consideração a questão do risco, é o içamento de single blade. É uma grande tendência, a gente vê que hoje mais de 70% dos acidentes em guindaste se dá em içamento de rotor, devido à área vélica dele. O Brasil tem um dos maiores índices de vento do mundo, então isso também é um desafio, e essa é uma grande tendência que eu acho que nós, operadores do setor, temos que discutir junto com os fabricantes. E aí, falando um pouco das tecnologias de içamento. Devido à questão de custo e de eficiência, o mercado pediu, e os fabricantes, de forma eficiente, responderam, por produtos mais inovadores, mais seguros e mais eficientes. Um projeto eólico no Brasil, diferentemente do que a gente vê na Europa, que são pequenos parques de 4, 5, 7 unidades geradoras, aqui nós estamos falando de parques com 50, 70, 100 aerogeradores. Então, o custo de estrada, de infraestrutura nos projetos, realmente era muito elevado. E aí o setor, os fabricantes, vendo a oportunidade de ser inovador, trouxeram equipamentos Nerotrack, né, que são esses equipamentos com estrada curta. Você sai das estradas tradicionais de 12, 13 metros para trabalhar com estradas de 8 metros, às vezes de 6 metros. Esse é o modelo, aqui tem outro fabricante. Nessa foto eu destaco a facilidade, a evolução. O operador hoje já não está mais na cabine, viu-se a necessidade de ele estar à frente, acompanhando a máquina e a operação fora da cabine, então é uma operação remota, gerando uma melhor visibilidade da operação, dando mais segurança para a operação. Mais outra foto ilustrativa, mostrando ele em deslocamento, e na última foto aqui, já mostrando ele já numa fase pré-operacional, já no crane pad. Uma outra tecnologia, guindaste de pneu telescópico. E aí o fabricante também inovou, foi outro lançamento recente. Ele uniu a versatilidade do guindaste telescópico hidráulico e montou em cima de um chassi de esteira, o que gera também uma demanda, gera um mercado, gera uma eficiência para alguns perfis de obras. E aí vai, não tem máquina perfeita no setor eólico, né? Cada projeto tem sua máquina mais eficiente. A gente não dá para fazer uma comparação, um comparativo de qual dessas é a melhor máquina para o setor. Depende da altura da torre, depende do perfil do relevo, da topografia do terreno. São várias variáveis que vão fazer o operador logístico tomar uma decisão por uma máquina correta. Um outro equipamento, pneus aí com lança treliçada. Ele também permite a operação em vias estreitas. Ele tem um guindaste mais robusto, com mais capacidade, de novo. É uma outra opção e, dependendo do projeto, pode ser a melhor solução. E aí um outro fabricante também fez algo muito inovador, específico para o setor eólico, o guindaste GTK. É um misto, é uma torre com um guindaste no topo dela, algo bem inovador na época que foi lançado. De novo, eu acho que ele tem a sua aplicação para alguns projetos de difícil acesso, em montanhas, em relevos. A gente vê já sendo hoje aplicado esse equipamento, mas eu acho que é uma prova de que realmente os fabricantes estão procurando atender às demandas, às necessidades, às solicitações dos usuários.
uma demonstração desse guindaste se locomovendo. Passando agora para o transporte, eu acho que o transporte ele já começa o desafio logístico desde que o produto é feito na sua fábrica. E como alguns componentes ainda não são feitos no Brasil, esse desafio inicia com o transporte marítimo. Hoje já tem navios sendo fabricados especificamente para viabilizar o transporte de componentes eólicos, devido à dimensão do mercado hoje. Depois ele passa aí para o transporte rodoviário, e aí no Brasil isso é um grande desafio. A quem já opera no Brasil, a gente vê a diferença, é muito bonito quando a gente vê a apresentação dos fabricantes dos produtos andando nas pistas europeias ou em países onde a infraestrutura está estabelecida, está montada. No Brasil, foi dito agora pelo Jean, e foi provado, há tudo a ser feito ainda, há muito a ser feito aqui a nível de logística, o que é uma dificuldade, mas também uma oportunidade para todos aqueles que estão operando aqui. Outro exemplo de transporte, e aí já vai transportando nacelles. E aí os fabricantes, de novo, inovaram, trazendo algumas soluções customizadas para o segmento eólico, né? Adaptadores, eu acho que isso é uma grande tendência, isso dá mais flexibilidade, agilidade, elimina a necessidade de guindaste na carga e na descarga, ou seja, foi o setor entendendo a necessidade do mercado, tornando o mercado mais eficiente e, obviamente, mais competitivo. Isso já é uma realidade nos países mais desenvolvidos, onde a eólica já está há mais de 30 anos, e no Brasil é uma oportunidade para os operadores e para os fabricantes. E aí eu acho que a grande mensagem é os fabricantes começarem a pensar em produzir localmente também. Eu acho que os volumes do Brasil, nós tivemos aí 3 leilões, cada leilão foi posto no mercado mais de 1 gigawatt, nós estamos falando que mais de 3 gigawatts de potência a ser instalado. Existe um compromisso pelo governo federal de continuar com esse programa, então o plano é que se tenha no mínimo 1 até 2 leilões por ano. Nós estamos falando aqui de 2 gigawatts, nós estamos falando aqui de milhares de torres a ser transportada, movimentada, num país continental como é o Brasil. Então, acho que é um mercado, sim, vivo e pujante para os fabricantes se instalarem aqui e produzirem localmente. Aí um exemplo já de transporte de torres. E aí torres de maior porte, de novo aí os sistemas específicos para transporte. Aí foi um transporte recente, e esse eu coloquei por pedido do meu amigo Rainer, que está ali sentado na plateia, que acabou de chegar esse conjunto Goldhofer na nossa empresa, e ele falou, Davi, por favor, você coloca lá, que você vai ser bonificado na próxima compra com a Goldhofer aqui com a gente. Então, Rainer, você anota aí, por favor, e avisa para o Stefan, tá? Então, isso aí foi o molde da fábrica de pá. Isso é uma fabricante de pá nova, que está chegando no Ceará, no PECEM, se estabeleceu lá. Então, eu sou o molde que vai fabricar as pás para os projetos eólicos no Brasil. Falou muito de segurança, ou vamos falar um pouco de segurança agora. Eu começo falando de segurança também sobre fazer diferente, né? E aí, a gente teve uma discussão com os fabricantes recentemente, aonde se falava para ele que hoje os equipamentos ele possui o black box, né, a caixa preta. Só que a caixa preta, a gente teve um evento recente no Brasil, onde veio a óbito um operador de guindaste devido a um acidente, e depois de um mês do acidente, o fabricante veio mostrar os dados da caixa preta. E eu falei, olha, eu acho que esse processo está invertido. Depois do óbito, querer provar o porquê que aconteceu, não ajuda o setor a desenvolver. A gente tem que ser um pouco mais proativo e trabalhar na frente. E aí a Macro está desenvolvendo um sistema próprio de monitoramento. A gente está em parceria com alguns fabricantes, monitorando já a velocidade de vento, bypass de máquina, online, para que a gente possa realmente trabalhar à frente da segurança, coibindo que aconteçam os acidentes. Então, isso é um projeto novo, já está operando lá na nossa matriz, e esperamos que todos os fabricantes tragam soluções para que venham a coibir esses acidentes. Aqui é o ciclo do projeto eólico, né? Muita gente acha e fala, o mercado eólico começou no Brasil, então vamos locar máquina. Será se é isso que o mercado pede? Será se é locação de máquina ou é serviço que o mercado precisa? Falar um pouco das fases desse setor. Ele inicia no porto, descarregando componentes.
Rapidamente você tem um processo de carregamento, depois que a carga é liberada. Você tem um transporte até o site. Você tem a armazenagem dos componentes no site. De novo, nós estamos falando aqui de centenas de componentes no site. Exige uma logística para isso, um planejamento. Você tem uma movimentação interna. Você tem um projeto efetivo da montagem das torres. E aí o cliente também já está pedindo por uma solução completa, envolvendo a montagem eletromecânica e indo até o pré-comissionamento. E eu acho que o mercado tem que estar preparado para isso. Algumas empresas no Brasil já estão se movimentando, algumas empresas estrangeiras estão querendo vir operar no Brasil, não é fácil, mas são bem-vindos. E a Macro partiu na frente também, criou uma empresa chamada MacroWind, que procura oferecer não equipamentos, mas solução completa para o mercado. E aí, eu tenho alguns minutos ainda, e eu queria focar bem nos riscos do setor. Diferentemente de trabalhar na petroquímica ou na refinaria, eólica você monta e desmonta guindaste diariamente. Então, o rigging, o de-rigging de máquina é constante, isso gera um desgaste na máquina e gera um risco. Se isso não for feito de forma planejada, a gente já viu que um dos índices de acidentes e de desgaste do equipamento está nesse processo de montagem e desmontagem. Aparentemente simples, mas você vê, você está montando máquina aqui no meio da areia, na praia, um alto índice de corrosão, máquinas extremamente sofisticadas, com eletrônica embarcada muito presente, e que você tem que proteger esse componente, que você tem que operar, você tem que montar, protegendo o seu ativo e fazendo de forma bem planejada. E isso é uma constante, né? Não se faz projeto eólico sem fazer isso. Enquanto numa refinaria você às vezes passa 6 meses com guindaste com a mesma configuração, num projeto eólico você nunca passará 6 dias com guindaste na mesma configuração. Então, acho que ter equipes prontas, preparadas, treinadas, como foi dito aqui assim, é fundamental para se manter a segurança no job site. Se isso não acontece, o reflexo disso é imediato e é grave. E nós vamos ter exemplos agora aqui na frente do que acontece. Se não tiver treinamento, se não tiver equipe, se não tiver gente de ponta, o reflexo de uma montagem, uma configuração errada, de forma acelerada, com baixa iluminação, está presente e é fácil encontrar. Você hoje acessa a internet e você tem mais de centenas de casos de acidentes em parques eólicos. Crane pad e vias de acesso, né, é outro desafio para quem trabalha no setor eólico, porque a empresa contratante, quando ela chega na obra, as vias de acesso estão prontas. E muitas vezes a gente não sabe o que é que está naquela via de acesso, como ela foi feita. O fabricante de eólica dá uma especificação, que teoricamente é para atender todas as máquinas, é o primeiro erro, porque cada guindaste, cada fabricante tem a sua configuração, a sua necessidade, o seu grau de peso. E a gente sabe que pela pressão hoje, por preços, a qualidade das nossas vias também, às vezes, deixa a desejar. E isso não é no Brasil, isso é no mundo. Vários acidentes também foi por isso. Isso aqui são exemplos reais de job sites que nós participamos, onde a gente vê aqui alto índice de corrosão, de erosão. São obras, muitas vezes, que são paralisadas devido a órgãos ambientais e ficam, às vezes, meses, até anos paradas. E aquela via que foi preparada para trabalhar de forma imediata, ela sofre um efeito do tempo e da chuva. E aí, quando isso acontece, se a empresa é prudente e faz a coisa correta, ela identifica, ela mede, ela para a operação e ela solicita que seja refeita a obra. E essa é a maneira segura, mas isso já tem uma consequência, custo para o projeto. E aí você faz um teste, entra uma equipe de engenharia, faz essa medição para garantir que realmente você possa se locomover de forma segura dentro do job site. E aí alguns exemplos de job sites ou de operações feitas sem segurança. Isso aí, visivelmente, a gente está vendo que não está preparado para passar um guindaste. O problema é que tem algumas empresas que não têm essa percepção, e é importante tê-la. E aí o que acontece quando não se projeta, planeja e executa bem feito? Os acidentes, de novo, são inúmeros, são dezenas, são centenas, e eu acho que tem que ter uma parceria muito grande aí dos operadores, juntamente com as empresas projetistas e as construtoras aqui dentro, para entrar no projeto na fase de planejamento. Não adianta entrar na fase de execução.
Se entrar na fase de execução de duas, uma, ou se para o projeto, e aí se tem uma primeira briga com o cliente, ou então se segue o projeto de forma irresponsável, e nós estamos falando de vidas. E realmente, no setor de guindaste, a operação acontece 100% segura, ou quando acontece um acidente, realmente ele é catastrófico. Falando um pouco de ações do vento, e eu acho que esse é o tema principal, esse é um fator novo, eu acho que para todo mundo. A gente teve um evento, de novo, da KGL recentemente em Hamburgo, e foi muito focado nisso. A gente esteve lá presente. E até para os fabricantes, isso é um tema novo. A gente vê alguns fabricantes que já evoluíram, que já têm literatura, que já têm treinamento, e outros que ainda não. Então, quando a gente fala de vento em guindaste, você tem um impacto de vento lateral, muitas vezes não é percebido, não é calculado isso. Você tem um impacto de vento traseiro, aonde você aumenta o raio da operação, porque essa carga começa a fazer um movimento pendular. Isso é demonstrado aqui no próximo slide. Então, você tem uma série de fatores de vento acontecendo no guindaste, e que até recentemente isso não era projetado, dimensionado pelos fabricantes, muito menos pelos operadores. Então, acho que hoje isso é um tema que tem que estar na pauta de todo mundo que opera dentro do setor eólico. Eu deixo aqui o registro que os fabricantes têm que fazer mais por isso. Eu acho que tem que ter novas técnicas e novos equipamentos, nova tecnologia que dê mais segurança, porque o que existe ainda é pouco, e o reflexo disso são os acidentes. Aqui é um exemplo de como a coisa é vista de forma simplória. Toda a tabela de carga ela respeita a norma internacional EN 13000, aonde tem uma fórmula de calcular lá na norma, e trata toda a carga com a mesma área vélica de 1.2, quando a gente sabe que não é. E ela dá uma tabela, na tabela dela, ela dá um parâmetro aqui que você pode trabalhar com 14, 12 metros por segundo para todo tipo de carga. E aí vocês vão ver agora que não é bem assim. Primeiramente, mostrando aqui que existe realmente um monitoramento, mas que ainda não é o suficiente. A sugestão aqui nesse slide é mostrar que as empresas têm que trabalhar com um pouco mais de planejamento, né? Existem sites, e isso hoje é feito na macro, se estuda bem o perfil do site, isso tem uma medição de anos, então você consegue identificar o perfil da janela, do horário para se trabalhar com antecedência, e aí você, de novo, você economiza dinheiro, recurso, tempo, material humano. Então, planejamento realmente é essencial em projeto eólico. E aqui volta para a questão da área vélica. A gente vê que cada componente ele tem um efeito diferenciado do vento. E você vê aqui o impacto, a diferença que pode dar dependendo do perfil da carga. E aí a nossa carga mais crítica em eólica é o rotor, né? Aquilo ali é feito para captar vento, e a gente diz que tem que trabalhar com vento baixo. Então, a gente tem aqui realmente um ponto polêmico para ser trabalhado junto com os fabricantes. Mas a forma correta de fazer, e já existe hoje literatura para isso, alguns fabricantes, de novo, acho que estão à frente e já estão preocupados e agindo nesse sentido, onde, seguindo uma norma, uma fórmula, um cálculo, você pode identificar para cada componente qual é o limite de vento a ser trabalhado. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos esse estudo aqui numa carga para 2 máquinas. A gente vê aqui na carga a área vélica dela, na tabela de carga, ela está projetada para trabalhar, teoricamente, pela norma 13.000, com 7 metros por segundo e com 12 metros por segundo. Após feito o cálculo, isso cai para 3.9 e 7.2. Então, nós estamos falando de uma redução da tabela de carga de mais de 50%. Agora, se eu perguntar aos senhores quantas empresas calculam isso antes de entrar no job site, eu diria que são pouquíssimas. E aí, o que se entende? Estão trabalhando acima de 50% da capacidade correta de vento. E quando se fala num país como o Brasil, que tem ventos de classe mundial, está trabalhando diariamente no risco. De novo, eu tenho que correr um pouco aqui, eu tenho mais 3 minutos, não é isso?
Então, esse é um fator crítico, pessoal. Acho que isso aqui, se eu posso resumir a apresentação na questão de segurança, em cima de vento, eu acho que todos nós temos uma responsabilidade, fabricantes, usuários e projetistas, com esse fator. Porque se, de novo, não respeitando, o resultado vem. E a consequência, geralmente, é a perca de um ativo, são milhões que são perdidos, são vidas, principalmente, que são perdidas dentro do job site. E aí, para não avançar no tempo, algumas reflexões finais. Eu acho que eu não queria concluir nada na apresentação, mas eu queria levantar algumas reflexões para esse seminário. O Brasil dispõe de infraestrutura e mão de obra especializada para esses projetos? As tecnologias atuais oferecem segurança? Os critérios adotados pelos fabricantes na contratação de serviços estão adequados? Né? E aí eu vou fazer só um comentário. Né? De novo, eu acho que o que o mercado precisa e nos demanda não são de locadores de máquina. Realmente são empresas de serviço. Executar um projeto eólico está longe de locar guindaste. É muita responsabilidade, são vidas que estão em jogo, são ativos de grande valor e tem que ser abordado de uma forma diferente. O setor remunera essa alta exigência por tecnologia? Aí também vem uma crítica para nós do setor. Está sendo cobrado corretamente por toda essa tecnologia, por toda essa segurança, por essa engenharia? Nada é de graça. E aí, por fim, o mercado procura por locadores de máquina ou provedores de solução completa. Para não estourar meu tempo, obrigado a todos, eu fico por aqui.